sacrifício do Cordeiro por você, que te traz vida nessa noite. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Amém. Quero convidar você a se colocar em pé nesse momento e cantar dizendo isso. Pode aplaudir ao Senhor. E nós vamos cantar junto com a Lara aqui. Mas nós vamos cantar um para os outros, porque essa não é uma canção para cantar para a gente mesmo. É uma canção para cantar para quem está do nosso lado, que talvez veio cansada, cansado, abatido, veio com o coração apertado aqui, que precisa ouvir essa mensagem vinda de você.
Porque Deus usa a sua forma para falar aos nossos corações. E você pode dizer para essa pessoa assim, como nós acabamos de cantar, e vamos cantar junto com ela, cumprimentando uns aos outros e dizendo isso. Ele não desiste de você. Vamos cantar, Lara? Vamos cantar junto com a igreja? Pode cumprimentar quem está perto dizendo isso. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Senhor, nós queremos agradecer a Ti por esse momento tão especial, onde podemos nos achegar à Sua presença e onde podemos ouvir essa mensagem, ó Deus, que o Senhor investe em nossas vidas, que o Senhor não desiste de nós. Talvez o patrão desistiu dessa pessoa, talvez o funcionário desistiu desse patrão, talvez o marido desistiu dessa pessoa, a esposa desistiu desse marido. Talvez, ó Deus, o filho desistiu de correr atrás dos sonhos, o pai desistiu de dar a orientação ao seu filho. Talvez as pessoas desistiram umas das outras e nós desistimos de investir em coisas que sabemos que são importantes, mas obrigado, porque sabemos que o Senhor não desiste de nós. Independente de como estamos aqui essa noite, o Senhor não desiste dos nossos corações. A Ti a honra, a glória e o louvor, e obrigado por essa presença tão maravilhosa e especial em nosso meio, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode se assentar, por favor? Amém. Estou muito feliz de poder ver você aqui essa noite. Estivemos longe aí um bom tempo, né? E ficamos um pouco com saudade do que nós estávamos vivendo aqui e estamos vivendo nas nossas terças da esperança. Mas eu quero aqui trazer a você a minha gratidão, a minha alegria de poder te encontrar mais uma vez aqui essa noite para a gente junto adorar ao Senhor, ouvir a Sua palavra e saber que Deus tem coisas grandiosas para a nossa vida e para o nosso coração. Você que está nos visitando hoje pela primeira vez e que se chegou a esse lugar também, receba um abraço todo especial da nossa parte e que você fique bem à vontade, não só por hoje, mas também para voltar outras vezes e ficar aqui conosco também. Deixe-me passar alguns avisos para vocês, porque depois nós estaremos cantando mais uma canção e estaremos louvando ao Senhor também. Em primeiro lugar, você criança tem um aviso especial para você. Então você que está perto do seu pai aí, você pode dizer, esse aviso, papai, é para mim. Você que está perto da sua mãe diz, esse aviso é para mim. Então esse aviso é para crianças de 4 a 10 anos. Nós vamos ter uma noite especial aqui, chamada Noite do Pijama, onde nós teremos brincadeiras, ministração da palavra, louvor, dinâmica, trabalho artesanal. E nós vamos fazer de tudo com essas crianças aqui, nessa noite do dia 30 de setembro, a partir das 20 horas aqui. Você deixa os seus filhos às 20 horas e depois retorna para buscar no outro dia pela manhã, no horário determinado pela nossa equipe. Desde já agradecer as pessoas que estão investindo nisso, nossos monitores, nossas monitoras, que vão servir de voluntários e vão perder uma noite de sono, com certeza, né? Eles já estão todos entendendo, sim, né? Vocês já falaram sim aqui na frente, eles já estão cientes disso. Mas eu queria já trazer a minha alegria de poder servir ao Senhor com você aqui nesse ministério, você que está nos ajudando com as nossas crianças, tá bom? E a inscrição a gente vai ser solidário, é 1 quilo de alimento. Então se você puder trazer 1 quilo de alimento no dia que você trouxer o seu filho aqui, será muito bem-vindo. E você pode fazer a sua inscrição hoje, tá bom? Com a Daniela, ela estará no balcão ao final da nossa celebração. É só deixar o seu nome, seu telefone e o nome do seu filho ou sua filha, para a gente poder ali inscrevê-los e vir participar no dia 30 de setembro, sexta-feira à noite, às 20 horas aqui na nossa igreja, tá bom? O próximo aviso é que nós estamos aí em plena participação do nosso chá da primavera e queremos convocar você para participar conosco também. Mulher, então você, mulher, está convocada aqui essa noite e também convidada para participar conosco do nosso chá da primavera. E quem estará falando conosco, pode passar para mim, é a Jordana Katsuka. Nós tivemos o privilégio de conhecê-la durante o nosso pastoreio lá em Dourados. Uma mulher de Deus, de oração, tem um testemunho muito forte na sua vida para compartilhar com as mulheres no dia do chá. E nós estaremos fazendo 2 celebrações aqui no domingo. Então, sábado à tarde, você adquire o seu convite para participar do chá. O valor você viu ali no telão. Mas no domingo, a Jordana estará conosco em 2
horários. E você pode vir participar também. Domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, nós teremos um culto, uma celebração aqui às 9 da manhã. Não será escola dominical, será um culto mesmo, uma celebração. E teremos o segundo culto à noite, às 19h30, onde a Jordana também estará ministrando a palavra nos 2 horários, tá bom? Então eu queria convidar você a estar conosco e a prestigiar esse trabalho organizado aqui pela nossa igreja, que vai abençoar a sua vida também. Próximo aviso é que nós estamos aqui hoje começando uma nova série de mensagens que tem por tema Mais que Vencedores. Hoje nós vamos começar a falar sobre essa temática e o Senhor colocou no meu coração para falarmos sobre a vida de Jabes. Talvez você nunca ouviu falar sobre ele, vai ouvir falar talvez hoje pela primeira vez. E o último aviso é que você pode acompanhar tudo que acontece na nossa igreja, os avisos, os eventos, as fotos, você pode olhar lá no nosso site. Inclusive, você que não esteve conosco no domingo, nós tivemos a celebração de 83 anos da nossa igreja. Nós somos octogenários aqui nessa cidade. E lá no nosso site tem as fotos do nosso evento e tem as fotos também do nosso passado não tão distante assim. Você que conhece a igreja, já participou, você vai ter a oportunidade de ver fotos de uma época não tão distante nossa assim. Visite o nosso site, você pode encontrar lá mensagens em áudio, mensagens em texto, as mensagens que são pregadas aqui, e você pode compartilhar com outras pessoas também, tá joia? Nós vamos celebrar ao Senhor nesse momento, nossa equipe de louvor já está aqui à frente, convido você a se colocar em pé mais uma vez, e lembrando que o Fruto Maduro está fazendo um coral, pessoal, toda quinta-feira, às 13h30, você que está na melhor idade, a Evelyn está organizando um coral aqui, então nós vamos fazer uma arte bem bonita do seu coral, tá, Evelyn? Para a gente não esquecer esse aviso. Então a Evelyn está convocando você que está na melhor idade ou conhece alguém que gostaria de cantar. Nós temos o coral da melhor idade aqui do nosso Fruto Maduro, toda quinta-feira, às 13h30, no Salão Social. Nós vamos celebrar ao Senhor com essa primeira canção e nós vamos adorar ao Senhor com o nosso louvor. Aleluia. Essa canção ela fala sobre fé, e algo que agrada o coração de Deus é a nossa fé. Eu vejo que no Antigo Testamento fala que Sara, ela concebeu o seu filho na velhice. Era algo impossível, né? Porque ela era estéril. Mas só que Deus deu a promessa para ela. Abraão e Sara teve fé. Pela fé, nós podemos alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Não há barreira, não há muralhas. Quando nós cremos que o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que conquistou tudo por nós ali na cruz, e é um Deus de grande amor por nós. Então vamos cantar essa canção, adorando ao Senhor e declarando, e com a convicção que podemos alcançar a graça, a misericórdia, o amor do Senhor. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pela fé posso mudar, pela fé posso enxergar,
pela fé posso viver. Pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim pela fé. Oh Senhor, pela fé. Cremos, Senhor, que podemos alcançar pela fé. Cremos em Ti, Senhor, somente de Deus, pela fé. Aleluia. Você crê nisso? Eu quero te convidar você a glorificar o Senhor, porque somente Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aleluia. Quero convidar as crianças de 3 a 8 anos que vêm aqui à frente. E você ainda em pé, por favor. Irmãos, nós vamos também, depois desse momento com as crianças, nós temos mais uma canção. Nós vamos devolver dízimos e ofertas. Se você está hoje nos visitando e quiser participar conosco, aqui estão as nossas urnas à frente. Talvez tenha um envelope aí à frente da sua cadeira, ou você pode fazer isso espontaneamente mesmo. Mas aqui à frente, enquanto nós cantamos essa canção, enquanto nós estivermos orando pelas campanhas, o momento que você quiser vir aqui à frente, ou ao final do culto, e quiser deixar aqui a sua oferta, a sua contribuição, eu gostaria que você fizesse isso de uma maneira muito alegre e de uma maneira muito voluntária, através da adoração ao Senhor, através de dízimos e ofertas, tá bom? Vamos orar pelas crianças. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento. Abençoe a nossa salinha. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem ir, crianças. Enquanto cantamos essa canção, ou depois, quando chamarmos na oração, você pode ficar à vontade para trazer seu dízimo e a sua oferta. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Somente o Senhor Deus, para dizer que Tu és o Senhor. Pra dizer que Tu és o Rei, sim. Pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Senhor. Pra dizer, Senhor, pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Senhor. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Sua igreja Te adora, te adoramos, Senhor. A Tua igreja Te adora. Teu reino, Deus, Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia,
reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Não há outro como tu, Deus, pra dizer que tu és o Senhor. Oh Deus, pra dizer que tu és o Rei. Somente tu, pra dizer que tu és o Senhor. Venha o teu reino, Deus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora, te adoramos, Senhor. A sua igreja te adora. Teu reino, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. Oh, a sua igreja te adora. Oh Deus, a sua igreja te adora. Te adoramos, Senhor. A sua igreja te adora. Nós vamos celebrar o Senhor com mais uma canção ainda. Quero convidar o nosso Ministério de Intercessão que vem aqui à frente. Você que está na sua segunda, terceira, quarta e quinta semana de oração. Segunda, terceira, quarta e quinta semana de oração. Eu quero que você venha à frente enquanto nós estivermos cantando essa canção e que você possa receber essa oração, essa intercessão da nossa equipe pela sua vida, pro seu coração. Enquanto cantamos, você ainda em pé no seu lugar, você que está na segunda, terceira, quarta e quinta semana de oração, pode vir à frente, nós queremos orar por você. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz seu voo. Campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas,
conquistando o impossível pela fé. Oh, campeão, vencedor, Deus das asas faz seu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Tantos recordes você pode quebrar. As barreiras você pode ultrapassar e vencer. Campeão, vencedor, Deus das asas faz seu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Quero convidar você a dar a mão ao seu irmão e declare isso na vida dele, que ele é um campeão, você é um campeão, você é um vencedor, vencedora. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus. Então eu quero convidar você a declarar isso na vida dele, como um ato profético. Você é campeão, vencedor. Vamos lá? Aleluia! Campeão, vencedor, Deus das asas faz seu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Declare isso. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Aleluia. Amém. Você pode se assentar. Que bom saber dessas verdades. Que bom desfrutar dessas mensagens, que também são mensagens da palavra, são as mensagens de Deus para o nosso coração, dizendo quem nós somos nele. E por falar quem somos nele, eu quero ministrar essa noite debaixo desse tema, mais que vencedores. E nós vamos aprender o que significa ser mais que vencedores durante as próximas terças-feiras, baseados na vida de Jabes. Mais que vencedores, baseados na vida de Jabes. Jabes, um personagem não tão conhecido de muitos de nós, está envolvido em meio a muita genealogia, e hoje nós vamos encontrá-lo nas Escrituras para a gente poder desfrutar do que significa ser mais do que vencedor. O que essa palavra traz ao seu coração? O que essa mensagem traz para o seu coração? Quando eu digo assim, mais do que vencedor, qual é o sentido disso para a sua vida? Qual é o sentido disso para a sua história? O que nós podemos aprender? Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 4. Melhor, primeiro livro das Crônicas. Agora está no telão, ok. Se você quiser abrir a sua Bíblia, ou você pode acompanhar comigo esse texto, que na verdade, eu quero começar falando com vocês aqui sobre estudos de caso. Nas Escrituras nós vamos ver pelo menos 3 casos que mostram de pessoas que estão com dificuldade em relação às circunstâncias que elas vivem. Vamos falar aqui sobre o Jacó, vamos falar aqui sobre Noemi e vamos falar aqui sobre o Jabes. O Jabes é lógico que é o centro das nossas atenções, porque ele é a postura correta diante das adversidades. Mas existem 2 maneiras de encararmos a vida. Eu quero apresentar para vocês esses casos. O primeiro caso que a gente vai encontrar nas Escrituras, de dificuldade de lidar com o entorno, de dificuldade de lidar com os acontecimentos, de dificuldade de lidar com a própria existência, é o caso de Jacó, que está registrado em Gênesis 27, do versículo 18 a 19. O texto diz assim: e foi ele ao seu pai,
E disse, ele quem? Jacó foi ao seu pai e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Porque o Jacó tinha 2 filhos, o Esaú e o Jacó. Então Jacó disse ao seu pai, eu sou Esaú, o teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te, come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. A história é a seguinte, Isaac está velho em dias, né? Isaac já não tem uma boa visão, que é o pai de Jacó. O Isaac já não tem condições de enxergar e definir quem são seus filhos. Então o Jacó, ele tem uma dificuldade de se autoaceitar. O Jacó, ele tem uma dificuldade de se entender como um projeto de Deus. O Jacó, ele tem dificuldade de aceitar as circunstâncias que estão ao redor dele e enfrentá-las da maneira como deveria ser enfrentado. Então, num determinado momento, ele querendo a bênção do seu pai a todo custo, para ver que se essa bênção poderia mudar a sua história, se essa bênção do seu pai poderia mudar a sua vida, agarrado à última esperança que ele tinha de resolver o problema da sua identidade pessoal, o Jacó então resolve mentir. O Jacó vai até o seu pai que não conseguia enxergar. A sua mãe bola um plano mirabolante, ao ponto de colocar roupas de Esaú, cobrir a sua pele com peles de carneiro, porque Esaú era peludo. O Esaú tinha muitos pelos espalhados pelo seu corpo, e o Isaac certamente iria apalpá-lo para ver quem era o seu filho. Então naquele momento, o Jacó se apresenta ao Isaac, e o Isaac pergunta, quem é você? E o Jacó diz, eu sou o Esaú. Quando Jacó diz, eu sou o Esaú, ele estava tomando uma iniciativa e uma decisão na sua vida. Eu não vou encarar a vida como ela é. Eu não vou lidar com os meus dramas. Eu não vou confrontar os meus dilemas. Eu não vou enfrentar os problemas que estão diante de mim. Pelo contrário, eu quero fugir. Eu quero assumir uma falsidade ideológica. Eu quero assumir uma outra identidade. Eu não quero ser mais eu mesmo. Eu não me aceito, eu não me reconheço. Eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero viver essa história. Eu não quero viver essa vida. Tudo que eu desejo é ser outro alguém. Eu preciso fugir de mim mesmo. Eu preciso fugir do meu passado. Eu preciso fugir das minhas dores. Eu preciso me afastar dos meus traumas. Eu preciso ser outro alguém. E eu conseguirei ser outro alguém se eu mentir. Eu conseguirei ser outro alguém se eu me esquivar da minha própria responsabilidade. Sim, eu posso ser outra pessoa fugindo, realizando a negação e evitando a minha vida. Este era o seu pensamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra Jacó significa enganador. Quando o Jacó nasce agarrado no tornozelo do seu irmão. E quando nasce o Esaú primeiro, o Jacó vem logo atrás, a família dá o nome a Esaú, porque pegando no colo ele era coberto de pelos. E a palavra Esaú significa então coberto de pelos. O Esaú recebe o nome pela sua identidade física. Já o Jacó recebe o nome pela circunstância que o cerca. Preste bem atenção que isso é importante. O Jacó recebe o nome pela circunstância que o cerca. Ele nasce agarrado no tornozelo do seu irmão. O Esaú recebe o nome pela sua identidade física. E o Jacó dizendo sim para ele, eu não quero ser nomeado pela minha circunstância. Eu não quero ser nomeado pelo meu entorno. Que trauma uma criança crescer com esse tipo de nome. Imagine só, nas nossas escolas, o professor fazendo a chamada, Mateus, Marcos, Lucas, enganador, trapaceiro, nó cego. Porque essa é a palavra que identifica o nome Jacó, trapaceiro, enganador, usurpador, porque ele queria nascer primeiro que o seu irmão, na ideia dos seus pais que lhe deram o nome. Mas o Jacó não queria viver isso. O Jacó não queria viver essas circunstâncias. Então ele encontrou um caminho, o caminho da mentira, o caminho da negação e o caminho de evitar. Então o que eu aprendo com esse primeiro caso de mudança de nome? Jacó não queria ser Jacó, Jacó queria receber o nome de Esaú. Eu aprendo que o Jacó, ele é um típico exemplo daqueles que fogem das suas realidades e evitam seus confrontos pessoais. O Jacó é um exemplo caracterizado de muitos de nós que estamos aqui essa noite, que evitam os confrontos a todo custo, que assumem outras identidades na sua vida, que mentem para não ter que agir e reagir diante de situações que o cerca ou que a cerca.
Temos muitos Jacós espalhados entre nós aqui essa noite. E talvez você seja um deles que precisa ouvir essa mensagem. Você quer trocar de nome, você quer mudar de cidade, você quer trocar de emprego, você quer trocar de casamento, você quer trocar de vida, você não quer ser você mesmo, você não se aceita, você não se reconhece, você vê que a circunstância conspira contra você, então você evita conversar com aquela pessoa, você evita de frequentar aquela casa, você evita de passar na frente daquele lugar, você evita de pensar aquelas situações, você evita, você não trata, você não resolve, você não encara, você não desafia os problemas, pelo contrário, eles te desafiam, e você é como um ratinho fugindo de uma vassoura, onde a pessoa quer capturá-la a todo custo. Então você foge, não encara, não pede perdão, não encara suas responsabilidades, não assume sua posição, não absorve a sua fé, pelo contrário, vive numa vitimização. É os outros, ou melhor, são os outros os responsáveis, são os outros os responsáveis pela minha dor, e começa a fugir da sua responsabilidade. Temos muitos Jacós hoje, irmãos, Jacós que querem assumir a identidade de Esaú, porque eles não aguentam mais as suas vidas. Jacós que querem andar de carro novo, mesmo que tenham que ficar endividado até as tampas, porque eles não aguentam viver as suas identidades pessoais. Eles têm que viver um padrão acima da média e acima do que eles podem. Pessoas que querem manter o status quo a todo custo, a todo e qualquer custo, vivendo uma mentira, um engano constante. Pessoas que não encaram suas realidades, não encaram seus dilemas. Pessoas que fogem da realidade, pessoas que preferem fechar as portas do seu quarto, dormir mais cedo, para não ter que encontrar o filho cambaleando pelo corredor da casa pela madrugada. Pessoas que não encaram a realidade nua como ela é. Pessoas que não sentam para conversar com seus cônjuges, fingem que não estão vendo, fingem que não estão sabendo, fecham seus olhos, não tratam seu casamento. Pessoas que não tratam seu passado, fogem dele a todo custo, mentem a sua idade, mentem a sua parentela, para não ter que lidar com o desaforo de encontrar novamente aquilo que causa dor. É Jacó fugindo como Esaú, porque a Bíblia diz que quando o Jacó diz que ele é o Esaú, a palavra de Deus diz que o Esaú chegou, o Esaú verdadeiro, e então desmascara o plano do Jacó. E quando ele desmascara o plano do Jacó, o Jacó tem que fugir, porque quando você mente a identidade, quando você foge daquilo que Deus fez em sua vida, quando você foge do plano que Deus tem para o seu coração, você tem que passar o resto da sua vida em fuga. E Jacó passou 21 anos da sua vida, 21 anos depois desse acontecimento, ele passou fugindo da sua família. Fugiu do seu pai, fugiu da sua mãe, fugiu do seu irmão, fugiu de toda a sua parentela, porque quando nós não aceitamos lidar com o confronto da nossa realidade, o caminho mais curto e o mais chamativo e o mais tentador é a fuga. Quantos aqui essa noite não estão fugindo? Fugindo de uma decisão. Está na hora de decidir. Está na hora de tomar sua posição. Está na hora de você dizer, não vai ser assim, não é dessa maneira, não foi para isso que eu me casei, não foi para isso que eu abri esse negócio, não foi para isso que eu criei meus filhos, não foi para isso. É hora de tomar a posição, não é hora de você partir, não é hora de você fugir, não é hora de você pegar a mala do guarda-roupa e fugir sem rumo e sem destino. É hora de olhar para a esposa, olhar para o marido, olhar para o filho, olhar para as pessoas que foram afetadas pela sua incoerência, pela sua estupidez, pela sua idiotice, e dizer, eu estou aqui para confrontar o meu engano, para confrontar as minhas dores e reconhecer a sua falha, reconhecer o seu erro, ou quem sabe buscar o perdão de uma outra pessoa, ou oferecer o perdão, dizer, eu estou aqui, você me afetou, você me machucou, você me feriu, mas eu encaro isso de frente, eu confronto essa realidade. Eu não sou um Esaú fugitivo, eu não sou, ou melhor, eu não sou um Jacó fingindo ser um Esaú fugitivo. É isso, encarar, não mudar, não negar e nem evitar, mas assumir o confronto direto com as suas crises, com as suas ansiedades, com os seus fracassos, encará-los de frente, olhar no espelho, porque o caso de Jacó é um típico caso daqueles que fogem das suas realidades e evitam seus confrontos. Esse é o primeiro caso de problema de nomes que nós vemos na Bíblia. Eu quero mostrar um segundo que me chama muita atenção. Caso número 2, Claquete 2. Sucedeu que, entrando elas em Belém, elas quem? Noemi e as suas noras. Toda a cidade se comoveu por causa delas e dizia, não é esta Noemi? O nome das noras de Noemi era Ruth e Orfa. Porém elas lhe diziam, não me chamem Noemi, chame-me de Mara, chamai-me Mara,
porque grande amargura tem me dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez retornar. Por que, pois, me chamareis de Noemi? Por que vocês me chamariam de Noemi? Não me chamem assim, me chamem de Mara. Noemi é a história de uma mulher próspera, uma mulher que casa com o seu marido Elimeleque. Quando ela casa com esse marido, diz a Bíblia que ela teve 2 filhos, Malom e Quilion. Esses 2 filhos vêm a falecer, e também o seu marido. Essa mulher fica sozinha, juntamente com as suas noras. E essa mulher então, dominada pelo luto, dominada pela dor, dominada pelo sentimento de perda, ela chega até a sua cidade novamente. Ela partiu de Belém e foi viver em Moabe. Volta de Moabe, chega em Belém totalmente destruída, totalmente descaracterizada. Aquela mulher viçosa, aquela mulher próspera, aquela mulher alegre, aquela mulher exuberante, aquela mulher cheia de vitalidade, agora é uma mulher com o rosto definhado, com os olhos deprimidos, com o coração partido, que volta para sua casa portando apenas luto, perda e dor na sua vida. Aquela mulher chamada Noemi, ela é um retrato claro de muitas pessoas que tomam caminhos e vivem circunstâncias que são dolorosas e que todos nós estamos sujeitos a passar, irmãos. Todos nós. Da pessoa que você considera mais espiritual, aquela que você considera mais ímpia, mais descrente, ou aquela que seja até um ateu. Todos nós estamos sujeitos a passar por dores e aflições. Tenha você propriedades ou não, seja você rico ou pobre, seja você crente ou ateu, seja você quem for, todos nós sofremos com as lutas e os embates que fazem parte da vida, e não que fazem parte da vida do pecador, fazem parte da vida humana. Portanto, essa mulher vive a luta, essa mulher experimenta o que Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. O mundo nós temos aflições, o mundo não é um parque de diversões. É verdade, o mundo não é um eterno playground. O mundo é um lugar de batalha. O mundo é um lugar de perdas, de tristezas, de desafios, de problemas, de barreiras a serem superadas. E Noemi descobriu isso através da perda do seu marido e dos seus 2 filhos. Só que ela não aceitava isso. Porque Noemi, a palavra Noemi, o seu nome, é um nome lindo. O Noemi é um típico exemplo daqueles que permitem que as circunstâncias determinem a sua realidade. Agora mudamos de foco. Noemi, ela tem um típico exemplo para nos aparentar daquelas pessoas que as circunstâncias determinam a sua realidade. Elas deixam que a circunstância faça quem elas são. Em primeiro lugar, nós temos o Jacó, que foge e não quer encarar a realidade como ela é. Em segundo lugar, nós temos a Noemi, que encara a realidade, mas que deixa que a realidade modele, transforme e faça dela uma refém, uma escrava da sua situação. Como eu sei disso? Porque o nome Noemi significa alegre e o nome Mara significa amarga. Noemi é alegre, Noemi é feliz, Noemi nasceu para brilhar, Noemi nasceu para experimentar sorrisos, Noemi nasceu para experimentar choros e perdas, mas agora ela permitiu com que uma circunstância dominasse a sua identidade total, dominasse as suas crenças, dominasse os seus valores, dominasse a sua vida. Ela permitiu que uma circunstância dominasse o seu passado, o seu presente e afetasse diretamente o seu futuro. Noemi é o retrato de alguns de nós aqui essa noite, irmãos, que não somos Jacós, que não estamos fugindo da nossa realidade, mas que estamos passivos, com os braços cruzados, aceitando as coisas como são e dizendo de uma maneira determinista que não tem como sair disso. É verdade, a minha mãe foi infeliz no casamento, eu também vou ser. É verdade, o meu tio foi envolvido com drogas, é provável que eu seja também. É verdade, o mundo está péssimo, um caos, os valores estão morais, quem sabe isso está afetando também a minha moralidade. É verdade, o mundo econômico está um caos, e é por isso que eu estou fechando a minha empresa. É verdade, e as pessoas vão se modelando ao estado exterior, ao ponto disso afetar as suas crenças, os seus desafios de viver uma vida intensa, mesmo passando por problemas, irmãos. Mesma coisa.
Quantos de nós não somos Noemis aqui, que estamos mudando o nosso contexto? Temos uma família feliz, temos filhos saudáveis, temos um corpo saudável, temos condições e habilidades de correr atrás dos nossos sonhos, mas uma palavra tirou o seu projeto de vida, uma pessoa roubou a sua oportunidade de ser alguém, e você hoje está escravizado a essa palavra, está escravizada na amargura e não consegue ver a alegria que te cerca. Noemi não conseguia enxergar nada além do seu luto. Noemi não conseguia enxergar nada além da sua perda. E muitos de nós estamos assim. Temos casa para morar, temos comida para comer, temos um trabalho para ir, mas a vida é dominada por uma amargura constante, por uma angústia que não passa. Irmãos, isso é descrença, isso é infidelidade com Deus, porque a palavra de Deus nos diz que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma, mas deve ser tudo levado diante da presença de Deus. Ou nós estamos com fé, ou nós estamos ansiosos. As duas coisas não casam na mesma frase, não ocupam o mesmo lugar, não podemos conjugá-las conjuntamente. Quantas Noemis nós não temos aqui? Quantos homens que não agem como Noemi, que estão com os braços cruzados vendo a sua vida se perder? Quantos homens que estão vendo o seu passado dominar a sua vida? Foram criados em bares, em botecos e até hoje não conseguem avançar por causa do vício. Estão dominados pelo contexto. Quantas pessoas não conseguem colocar a cabeça para fora e respirar ares novos e de esperança, porque as palavras negativas, o pessimismo tomou conta da alma. Pessoas que deixaram de enxergar a alegria, pessoas que deixaram de enxergar a sua identidade e começaram a enxergar as suas circunstâncias. Talvez você seja essa pessoa que precisava ouvir essa palavra urgentemente essa noite. Você tem muito para se alegrar. O seu nome é alegria, o seu nome não é amargura. O seu nome é felicidade, o seu nome não é tristeza. Essa tristeza vai passar, essa dor vai acabar, esse problema vai passar. A verdade é que o seu nome é alegria, não é tristeza, não é amargura. Só não permita que as circunstâncias façam isso com você, te dominem tão intensamente, ao ponto de você não conseguir mais enxergar quem você é. Noemi é um típico exemplo de pessoas que deixaram que as circunstâncias determinassem a sua realidade. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Nada muda essa realidade, nada muda esse destino. Maldito destino, cruel realidade. Por que eu nasci nessa vida? Por que eu nasci nessa família? Por que eu procurei esse trabalho? Por que eu casei com essa pessoa? Por que eu vim morar nessa cidade? E a pessoa, dominada por um aspecto de tristeza, deixou de enxergar a alegria. E o último caso, o caso 3, que é o caso central nosso essa noite. O mais ilustre dos seus irmãos. E a sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores eu dei a luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e a minha terra, o meu território ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Irmãos, não sei se você consegue prestar atenção numa interrupção que teve aqui. A frase não termina. As traduções bíblicas não conseguem traduzir esse texto corretamente. A gente não consegue saber como ele é, porque ele parece que não tem uma transição. Olha só como ele começa: se me abençoares, Senhor, muitíssimo, se os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e se fizeres que do mal não seja aflito. E Deus concedeu o que ele tinha pedido. Uma interrupção divina. Jabes é o retrato nosso também. E quem sabe seja o retrato mais cruel de você. Porque Jabes é o retrato da dor. Não sei se você consegue perceber quantas vezes a palavra dor aparece nesse lugar. Olha só. E Jabes, dor. Jabes, dor. Com dores. Porque Jabes, dor. Afligido, dor. É um texto de dor, irmãos. É uma pessoa que não passou pelos melhores momentos da vida. É uma pessoa que não teve tudo na mão. É uma pessoa que o pai não deu o carro do ano, e o pai não deu uma casa própria para começar a sua vida conjugal. É uma pessoa que não teve a oportunidade de estudar em escolas particulares assim como você. É uma pessoa que não teve os melhores privilégios no mercado de trabalho como você. É uma pessoa que talvez não teve um ótimo casamento, uma vida conjugal como você. É uma pessoa que não teve acesso a todas as oportunidades sociais, talvez como você essa noite. Mas Jabes é um homem diferente, não porque ele é livre da aflição, mas porque ele sabe como lidar com a dor. É um homem que é
talhado na dor, é um homem que é esculpido na dor, é um homem que é lapidado na dor. Esse é o nosso problema. Quando a dor vem, nós queremos evitá-la. Quando a dor vem, nós queremos nos acomodar a ela e não permitir que a dor nos faça homens melhores, não permitir que a dor te faça uma mulher melhor, não permitir que o sofrimento faça um casamento melhor, uma vida melhor, uma fé mais robusta e mais intensa. Irmãos, quantos de nós não queremos ser Jabes? Porque não queremos conceber a nossa vida em dor. E não queremos o estigma, o rótulo de Jabes. Porque é exatamente isso que Jabes é. A palavra Jabes significa dor, aflição. Essa é a verdade. A palavra de Deus diz que o Jabes nasceu com... E imediatamente a sua mãe deu nome a ele como dor. Lógico que eles não tinham acesso a todo o procedimento médico como temos hoje. Mas a verdade é que esse menino quase levou a sua mãe à morte. Se não a levou depois com complicações, o que nós não sabemos. Mas a verdade é que quando nasce aquele menino, a sua mãe olha para o seu rosto, em vez de abraçar aquela criança e dizer, você é o meu filho, ela só consegue lembrar do seu trauma. Ela só consegue ver a sua dor. Ela só consegue ver a sua circunstância. Então ela nomeia o seu filho de acordo com a circunstância. Ela não nomeia o seu filho de acordo com o seu amor. Ela não nomeia o seu filho de acordo com o seu coração. Então ela olha para aquela criança e diz, você é a aflição. Você é a causa da minha dor. Você é a causa do meu sofrimento. Eu não sei se é um nome muito bonito para dar para uma criança. Imagine só as nossas crianças brincando num campinho de futebol. E eles começam a escolher. O Mateus, o Marcos, o Lucas, o João. O causador de aflição vem para o meu time. O causador de dores vem para o meu time. Não é um nome muito legal, irmãos. Não é um nome politicamente correto. Mas é um nome que expressa a dor daquela mãe em ter um filho numa situação tão traumática. Agora aquele jovem tinha tudo para crescer debaixo desse trauma. Aquele jovem tinha tudo para acomodar a sua vida diante da sua dor. Aquele jovem tinha tudo para fugir dos seus problemas, fugir da sua casa, fugir de Israel, abandonar Deus, fazer biquinho e dizer assim, Deus, por que eu nasci nessa casa? Deus, por que eu nasci assim? Deus, por que eu tenho esse nome? Não, Jabes sabe quem o fez, sabe o propósito pelo qual ele foi criado, e as circunstâncias não podem determinar quem ele é. Portanto, Jabes, ele vai a quem o fez. Jabes vai ao altar e diz, Senhor, 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 todo mundo diz que eu sou dor, todo mundo diz que eu vou viver a dor, todo mundo diz que a minha vida é uma constante aflição. Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor ampliar meu território, se a tua mão for sobre mim, e se o mal não me afetar, Senhor, aí sim o quê? Aí sim Deus respondeu a oração dele, só isso. Irmãos, Jabes significa dor, mas não significa um homem paralisado na dor. Talvez você seja essa mulher paralisada na dor. Talvez você seja esse homem paralisado na dor. Paralisado na dor da traição, da frustração, da decepção, do endividamento. Talvez paralisado na passividade, na timidez, na covardia. Talvez paralisado na imoralidade, na pornografia, na vida leviana. Paralisado. Porque é isso que o pecado quer nos fazer conosco. Ele quer nos paralisar para vivermos uma identidade que não é nossa. Porque aflição significa Jabes. Por que eu estou dizendo isso para você? É tão óbvio, né? Jabes significa aflição e aflição significa Jabes. É porque esse texto tem um segredo. Esse texto ele tem um jogo de palavras. E eu quero mostrar para você esse jogo de palavras. O texto diz, e fizeres que do mal eu não seja afligido. Preste atenção. Jabes faz essa oração a Deus dizendo, que se o Senhor fizer que do mal eu não seja afligido. Sabe o que significa a palavra afligido? E se fizeres que do mal não seja Jabes, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Se fizeres que do mal eu não seja dominado pela minha dor. Se fizeres que o mal não domine a minha identidade. Que o Senhor faça que a minha vida não seja dominada pelas circunstâncias, não seja dominada pelos rótulos que colocaram sobre mim. Senhor, que o Senhor me ajude a ser livre do Jabes, que o Senhor me ajude a ser livre de mim mesmo, que o Senhor me ajude a ser livre da crueldade que fizeram comigo, que o Senhor me ajude a superar os dramas que eu vivo na minha história, que eu seja livre do mal de ser Jabes, que eu seja livre do mal de ser Jabes, de ser aflito e de ter uma história pré-determinada por uma inconsequente responsabilidade de uma mãe. Irmãos, essa é a nossa história. Todos nós em algum momento somos Jabes. Você talvez desde o seu nascimento. Talvez você desde que abriu aquele negócio. Ou quem sabe você é Jabes desde que se casou. Ou talvez você vive Jabes desde que você teve aquele filho. Ou quem sabe você é Jabes desde que abandonou aquele emprego.
Ou talvez você seja Jabes desde que se desviou de Deus. A verdade é que em algum momento da nossa história, nós vivenciamos o que significa ser Jabes. Agora, será que em algum momento da nossa história, nós vamos experimentar o que significa ser liberto da nossa condição? Será que vamos experimentar isso? Porque João capítulo 1, versículo 12 diz assim: a todos quanto receberam. Receberam quem? Jesus Cristo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você não é Jabes, você tem nome, você tem identidade nos céus. E eu preciso que você creia nessa palavra essa noite, porque você não pode fugir da sua identidade, como também você não pode se acomodar às circunstâncias, mas você pode transformá-las pela fé. De que maneira? De que maneira? Entendendo que Jabes, ele é um típico exemplo, ou melhor, um raro exemplo. Jabes é um raro exemplo daqueles que não são reféns das suas circunstâncias. Ah, meus irmãos, se nós aprendêssemos isso, se nós entendêssemos isso, se a gente não fosse refém das circunstâncias, se a gente aprendesse a nos definir espiritualmente e a ouvir o que o Pai Celestial tem a dizer ao nosso respeito e não o que o mundo tem a dizer ao nosso respeito, talvez a gente não estivesse tão endividado, talvez a gente não estivesse tão vaidoso, talvez a gente não estivesse com tanto problemas com amigos e pessoas queridas que se colocaram contra nós. Se a gente soubesse quem a gente é de verdade, se a gente mudasse as circunstâncias ao nosso redor, talvez a nossa vida poderia ser completamente diferente. Porque Jabes é um raro exemplo daqueles que não são reféns das circunstâncias. Porque a verdade é que a maioria de nós é refém das nossas circunstâncias. Refém do que falaram para nós. Refém do que pensam de nós. Quantas pessoas pensam mal de você, não é? Quantas pessoas olham para você e te criticam? Quantas pessoas olham para você e têm um preconceito ao seu respeito? E quantos de nós vivemos tentando corresponder às expectativas das pessoas que estão ao nosso redor? E nos matamos, nos arrebentamos, destruímos a nossa vida para tentar corresponder a uma expectativa que está à nossa volta. Jabes é um exemplo de que não importa o que você fez, não importa o que você faz, Deus conhece o meu interior e Ele não desiste de mim. Jabes entende isso. Será que você entendeu essa noite? Será que você compreendeu isso essa noite? Se você compreendeu, você vai viver uma vida não trancafiada, nem no seu passado, nem no seu presente. Porque eu não sei quais são os traumas do seu passado, eu não sei quais são as frustrações do seu presente, eu não sei quais são os medos do seu futuro, mas eu sei que você é Jabes, como todos nós. Se você não foi, você é ou você será. Porque em algum momento nós experimentamos a dor e a aflição. A pergunta não é se vamos experimentar. A pergunta é o que vamos fazer com isso quando experimentarmos. Se seremos reféns, escravos, fugitivos, ou seremos protagonistas de uma história que está sendo escrita na nossa vida, mesmo que através da dor. A pergunta que eu quero fazer para você essa noite, para encerrar, é: com quem você se parece? Você se parece com a fuga de Jacó, essa noite, nesse lugar? Você se parece com a passividade de Noemi, aceitando as circunstâncias como elas são e não interagindo para transformá-las no poder do nome do Senhor? Ou você é o Jabes, que vê a fé, que vence fatos? É isso, irmãos. Jesus nos convidou a uma fé que vence fatos. Ele disse para os seus discípulos: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês dirão a este monte: arranca-te daqui e lança-te no mar. O que Jesus está fazendo dizendo é que a fé contraria a lógica. Qual é a lógica de um monte sair andando e cair no mar? Jesus está dizendo: se você tiver fé como um grão de mostarda, você será capaz de contrariar a lógica desse mundo, você será capaz de entrar na contramão dos dizeres dessa terra, você será capaz de contradizer todos os sistemas desse mundo, você será capaz de agir numa fé que contraria e que supera os fatos. Porque sim, irmãos, quem é Noemi e quem é Jacó, olha os fatos, foge deles ou simplesmente se submete a eles. Mas quem é Jabes vence pela fé os fatos. E o maior exemplo que eu tenho na Bíblia para dizer de uma fé que supera fatos é o Jó. Jó perdeu tudo. Jó não perdeu 2 filhos apenas. Jó perdeu 10 filhos. Jó não perdeu uma esposa, pelo contrário, a esposa ranzinza ficou viva do seu lado. Jó não perdeu apenas uma propriedade, perdeu toda a sua propriedade. Jó não perdeu apenas a propriedade, perdeu também a sua própria saúde. Só que aqui a única coisa que aquele homem não perdeu foi a fé.
ao ponto de ele dizer em Jó capítulo 19, versículo 25, eu sei que o meu Redentor vive. A fé é uma fé que contraria a lógica. Não sei o que morreu na sua vida, não sei o que se perdeu na sua história, não sei o que se acabou na sua existência, eu não sei o que você veio carregando de dor essa noite, mas a fé é uma fé que vence fatos, que contraria a lógica, que tira os olhos da terra, que tira os olhos das dores e olha para o céu e diz, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive. Meu marido me traiu, eu sei que o meu Redentor vive. Minha esposa me abandonou, eu sei que o meu Redentor vive. Está faltando as condições financeiras para dar padrão de vida à minha família, eu sei que o meu Redentor vive. A minha saúde está abalada, eu sei que o meu Redentor vive, porque a fé que nós somos chamados não é uma fé visível, é uma fé que contraria a lógica e que vence os fatos. Eu não sei se você quer isso essa noite nesse lugar. Eu não sei se você quer. Porque para sermos vencedores, se é que nós vamos falar disso nas próximas terças-feiras, e eu queria que você estivesse aqui para a gente aprender mais sobre Jabes, que tem mais coisa aqui nesse texto, nós precisamos de uma fé que vença os fatos. Uma fé que vença os fatos. E para isso eu encerro com vocês apenas contando uma história. E eu quero convidar a equipe que já vem aqui à frente, porque nós vamos orar. Horatio Gates Spafford. Horatio Gates Spafford é o nome desse homem. Compositor e cantor, muito conhecido nos Estados Unidos. Homem com uma grande gama de hinos compostos que falavam de Deus, homem de fé. E um dia, no auge da sua carreira, ele resolve, diante do cansaço e da agenda constante, ele resolve enviar a sua família para uma viagem na Inglaterra. E diante de um compromisso de agendas, de compromissos que ele tinha na sua região, nos Estados Unidos, ele manda a sua família sozinha, sua esposa e suas 4 filhas. Diante disso, ele fica nos Estados Unidos. Quando de repente ele recebe uma mensagem da sua esposa, alguns dias depois já, na Inglaterra, depois de ter atravessado o Atlântico. E essa mensagem chega até ele dizendo assim, nosso navio bateu e somente eu fiquei da nossa família. Nós perdemos as nossas 4 filhas, foi o que ela estava dizendo naquela carta. E Horatio Spafford, ele olha para aquela situação, vive a sua dor, vive o seu luto, atravessa o oceano para buscar os corpos das suas 4 filhas, volta para os Estados Unidos, e no exato momento que ele está passando pelo lugar onde foi o acidente do navio, o Senhor fala ao seu coração, e ele se submete à voz do Senhor naquele momento. E ele compõe um dos hinos mais lindos que nós conhecemos e que nós cantamos nas nossas igrejas, que diz, It is well, it is well, it is well with my soul. Que em português nós cantamos como sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Só que esse sou feliz com Jesus não chega nem perto do que é a tradução ao pé da letra. Está tudo bem. Ele diz em inglês, está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. Eu perdi minha família, eu perdi os meus sonhos, eu perdi os meus objetivos, eu perdi, mas vai tudo muito bem com a minha alma, porque eu sei em quem eu tenho crido. Irmãos, este é mais um exemplo de alguém que não se domina pelas circunstâncias. Eu queria convidar você essa noite a ser um campeão, a ser um vencedor, e a alçar voo acima das suas limitações, e ser como um Jabes, que vence e que supera os fatos na sua vida. Vamos colocar em pé, nós vamos orar. Enquanto nós cantamos essa canção, quero convidar a equipe de intercessão que vem aqui à frente. Nós vamos orar por você que está na sua você que está na 6ª, na 7ª semana de oração, e você que vai começar hoje o seu propósito de oração. Você quer começar hoje, você acabou e quer começar hoje o seu propósito de oração. Nós temos alguns cartões aqui à frente que nós vamos entregar para você. Ao vir aqui à frente você receberá a oração, e nós deixaremos o cartão aqui em cima para você pegar e levar. E você vai acompanhar as 7 semanas de oração, são 7. Você virá 7 terças-feiras. Nas próximas terças-feiras nós falaremos de Jabes ainda, e mais que vencedores. E se você quiser começar uma campanha de oração hoje, por 7 semanas, diante de um pedindo para o Senhor que você supere suas dores, seus sofrimentos, você também pode vir à frente enquanto nós oramos pela 6ª e 7ª semana. E hoje será a sua primeira semana, você que vai começar. Então você que está na sua primeira semana e vai começar hoje, pode vir à frente, enquanto nós cantamos essa canção, enquanto nós clamamos ao Senhor.
vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz seu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Oh, campeão, vencedor, Deus das asas, faz seu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Campeão, campeão, vencedor, Deus das asas, faz seu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Tantos recordes você pode quebrar. As barreiras você pode ultrapassar e vencer. Oh, campeão, Você é. vencedor, Escute essa palavra do Senhor para você. Deus Não fuja, mas voe acima das circunstâncias. Escute o que você é. Campeão, vencedor, esta fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Que já foi naquela cruz do Calvário, foi conhecido como Messias, aquele que foi à cruz do Calvário vencer em nosso lugar. Apropriamos das promessas do Senhor naquela cruz. Nós nos apropriamos da vitória do Senhor naquela cruz. Nós nos posicionamos, ó Deus, no reino espiritual, sabendo que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, sabendo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir podem nos separar, ó Deus, do amor, da vitória que está no nome de Jesus Cristo. Por isso, Deus, aqui está o nosso coração. Por isso, Deus, aqui está a nossa história. Nós não queremos mais fugir, ó Deus,
fugir do passado, fugir dos problemas, fugir, ó Deus, dos nossos conflitos e confrontos pessoais. Nós não queremos mais nos acomodar, nós não queremos ser pessimistas mais, Senhor, nós queremos encarar pela fé, nós queremos, ó Deus, dizer a essa montanha, atira-te da frente. Nós queremos agir pela ilógica, nós queremos agir pela fé no casamento, pela fé no trabalho, pela fé na vida espiritual, pela fé na igreja, pela fé na saúde. Senhor, nós não aceitamos que as circunstâncias determinem quem somos, que as circunstâncias digam quem somos. Nós determinamos nesse lugar que somos do Senhor, e é o Senhor que domina a nossa história, é o Senhor que escreve o nosso passado, escreve o nosso presente, escreve o nosso futuro, e a nossa vida está bem cuidada em Tuas mãos. Senhor, muito obrigado por sabermos que somos mais que vencedores e podemos vencer os fatos pela fé. Vencer os fatos pela fé, não uma fé qualquer, a fé em Jesus Cristo nosso Senhor, que nos tornou mais do que vencedores. Se você crê nisso, você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu espero que você essa noite saia daqui com a palavra no seu coração, e que os fatos que te esperam lá fora sejam obstáculos a serem vencidos em nome do Senhor. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Boa semana. Até terça que vem. Vencedor, Deus dá asas, faz seu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor.